Esse conteúdo de hoje talvez seja justamente o segundo conteúdo que mais me motivou a publicar e a falar disso assim, de forma ampla, de forma tão aberta assim nas mídias sociais, né? Fazer essa estômato inserida na prática clínica. Por quê? Porque segue o mesmo princípio, né? O mesmo raciocínio. Assim, recebo uma quantidade grande de pacientes com lesões que são promovidas por infecção, e essas lesões elas são de manejo relativamente simples se a gente estabelecer alguns raciocínios clínicos. E é justamente esses raciocínios clínicos que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Vamos conversar um pouco a respeito disso, porque você tem colegas assim que fazem uma periodontia excelente e aí está trabalhando com o manejo de lesões provocadas por infecções, embora, claro, a doença periodontal seja um pouco mais complexa, porque você não tem só um patógeno promovendo a doença, mas enfim, quem trabalha com isso tem vivência, tem experiência nisso. Você tem colegas da cirurgia que trabalham com infecções odontogênicas complexas, que resolvem situações de muito maior complexidade, endodontistas que trabalham com isso, odontopediatria, então, é quase uma frequência diária no consultório, essas situações. E aí, quando a gente tem uma pequena variação clínica, que isso eventualmente recebe o nome, inclusive, de uma patologia diferente, mas o processo biológico que está acontecendo ali no tecido, a resposta celular é a mesma, a gente para, né? A gente trava, às vezes congela, tem uma certa insegurança para resolver a situação. E muito disso, e como eu dei aula de área básica há muito tempo, né? Eu fui muito tempo professor de patologia mesmo, ensinava patologia geral, ensinava patologia bucal. Então antes dessa fase assim de estômago no mocho, eu também tive a fase de patologia no microscópio, né? Então eu já sou vivido, né? Já tenho um pouco mais de tempo aí, tenho alguma corrida. E aí, às vezes, o que eu sinto é que falta um pouco dessa conexão, de você juntar essa questão da área básica ali, do raciocínio do processo biológico, aplicado na sua área que você faz naturalmente, mas você fazer esse passo a mais do raciocínio clínico, quando isso sai um pouquinho da sua rotina, quando isso está um pouquinho diferente daquilo que é a sua prática cotidiana diária. Mas não é diferente, basta você conseguir perceber isso, porque o organismo ele não vai inventar processos biológicos diferentes. Se você vai ter a infecção, você vai ter um padrão de comportamento, de resposta para aquele processo infeccioso, que não vai depender especificamente da bactéria, não vai depender especificamente da região anatômica. As coisas vão obedecer mais ou menos o mesmo processo. E se a gente consegue fazer essas conexões, a gente vai manejar os casos sem medo deles, com muita segurança e com muita tranquilidade. Mas vê bem, primeira questão que a gente precisa, e na verdade são duas, né? Nunca é uma só, né? A gente diz, a primeira, mas aí já vem a outra, já vem a outra, já vem a outra. Mas vamos lá. Então os dois pontos assim, para dar largada, né, na conversa. Além desse ponto de você lembrar que não tem invenção de mecanismos, não tem invenção de processo biológico. O primeiro ponto é você lembrar da associação com inflamação. Como assim? Mas é inflamação ou é infecção? Se você tiver algum tipo de agressão que está produzindo proteína livre lá no tecido, você vai ter inflamação acontecendo. Quando uma bactéria entra para dentro do tecido e faz uma pequena agressão em uma célula, capaz de fragmentar essa célula, ou mesmo capaz de fragmentar um pouco da matriz intercelular ali, do colágeno, da fibra elástica, vai iniciar a inflamação. Ela pode ser muito calminha, muito discreta, muito pequena, se essa agressão inicial também for assim, calminha, discreta, pequena, ou se ela cessar. Vamos esquecer a bactéria, pensa no impacto, na batida. A pessoa foi agredida, levou um soco, ou bateu com a canela na quina da mesa, tá aquela dor enlouquecida, vai ter um edema estabelecido ali, mas aquela agressão parou.
atuou, deu a largada do processo inflamatório, mas você não teve nada entretendo o processo. Então você teve os eventos vasculares que aconteceram ali, teve a população celular que foi para lá, deu uma olhada, não achou nada mais acontecendo, e com o passar de algumas horas, a resposta vascular vai parar de acontecer, a população celular não vai mais para lá, e você não vai ter a evolução do processo, porque você não tem mais nada lá entretendo o processo. Quando a gente está falando das infecções, o que pode acontecer? É você ter a permanência desse agente ali, desse patógeno, e a permanência desse patógeno fica entretendo o processo. Bom, o que isso resulta? Resulta não só no início do processo inflamatório associado ao processo infeccioso, mas faz com que ele permaneça acontecendo ao longo do tempo. A intensidade ou a agressividade dessa resposta inflamatória, ela está diretamente vinculada à agressividade do patógeno. E isso a gente chama virulência. Simples, né? A capacidade que esse patógeno tem de provocar a doença. Isso também está relacionado ao volume de patógenos que você tem lá. Então, se você tem a cárie no dente e o tecido necrótico e as bactérias ocupando o canal, você tem um determinado volume de bactérias fazendo agressão lá no periápice, mas a agressividade depende do tipo de bactéria que você tem lá dentro do canal. Quem fazendo manja disso melhor que eu, mas esse é o mesmo raciocínio que você tem que fazer para as outras situações da boca. Mas aí eu disse que eram 2 pontos que a gente precisava lembrar. O primeiro ponto que a gente precisava lembrar é dessa questão da associação do processo inflamatório. Guarda bem essa informação. O segundo ponto é a natureza desse agente, porque quando a gente está falando de infecção, a gente não está falando só de bactérias. A gente está falando também de fungos e de vírus, que são as infecções que mais vão acontecer na boca. Fungo e vírus? Fungo e vírus. Quando a gente fala de fungo, e aí vamos botar na terminologia correta, a gente está falando de micose. Então tem micose na boca, a gente às vezes tem aquela noção de que micose dá na pele, né? Não, mas se é fungo é micose. Portanto, candidíase é micose. A candidíase que os pacientes fazem é a infecção fúngica, portanto a infecção micótica mais comum da boca, a que mais acontece. Tem outras formas de infecção de fungo na boca que vão provocar doença? Tem outras formas. Elas são bem mais raras, bem mais difíceis de você encontrar. Algumas são inclusive, elas dependem de determinadas regiões. Tem áreas geográficas que você vai encontrar mais essas infecções fúngicas. Diferente da candidíase, então, que ela é amplamente distribuída no mundo inteiro. Um exemplo é a paracoccidioidomicose. Mas esses fungos, eles implantam o tecido lá para dentro. E por isso a gente chama de micose profunda. Então isso é bem mais raro. Você tem um exemplo no paciente HIV, no paciente que já está com a AIDS, né, em evolução normalmente, o que é só portador não costuma fazer. Mas o paciente que já está com a AIDS em evolução, ele faz criptococose também, que em indivíduos saudáveis é raro, é difícil. Normalmente ela é transmitida, um fungo que pode ser transmitido pelo pombo, inclusive, mas que não se vê com tanta frequência assim. E aí, o outro exemplo dessas 3 categorias, e aí bactéria isso é muito amplo, a gente vai discutir um pouco melhor, são os vírus. Mas tem lesão por vírus na boca? Tem muita. A mais comum de todas que a gente vê, e muitos de nós sofremos com isso, é o herpes simples. Mas a gente tem algumas outras situações que elas são muito relacionadas também aos pacientes que estão com portadores do HIV ou já estão com a AIDS se desenvolvendo, porque existe um vírus que é o responsável pela indução do sarcoma de Kaposi, que é um tumor raríssimo em pessoas saudáveis, mas que vai induzir doença no paciente que já está com a AIDS em desenvolvimento. Então aí você tem uma outra lesão provocada por uma infecção que aconteceu por causa de outra infecção, né? Então você teve o HIV, que é a primeira infecção, baixando a imunidade do paciente, deixando esse paciente mais suscetível
que é o vírus que vai induzir o sarcoma de Kaposi. Então a gente chama, nesse caso, que ele origina um tumor, de um oncovírus. Então essa é uma situação menos comum, né? Muito diferente, por exemplo, da situação do herpes, que aí sim é uma situação bastante frequente, bastante corriqueira, que nós vamos ver essas lesões no consultório com muita ocorrência. Mas vê bem, você tem infecção pelo vírus, o que está acontecendo por trás? Está acontecendo por trás aquele mesmo processo biológico que a gente começou a conversar aqui, que era o primeiro desses dois ganchos, tá? Que é a inflamação. Então você vai ter o patógeno desenvolvendo ou desencadeando o processo inflamatório, essa é a primeira coisa que tem que lembrar. E a segunda coisa que tem que lembrar é que você vai ter basicamente três naturezas aí de infecções. Ou você vai ter infecções que são fúngicas, ou você vai ter infecções bacterianas, ou você vai ter as infecções virais. Mas todas elas vão desenvolver o processo inflamatório com uma ou outra particularidade. Bom, aí o próximo gancho aqui, qual é o próximo gancho? O próximo gancho é você lembrar que para resolver a inflamação você precisa tirar a causa. Então se você está tendo uma infecção fúngica, se você está tendo uma infecção viral, não adianta você tentar tirar a causa com antibióticos. Porque fungos e vírus eles não são suscetíveis à ação dos antibióticos. Da mesma maneira que se você está tendo uma infecção por fungo, não adianta você usar algo que vai inibir vírus, como por exemplo a ciclovir. Então olha só, você sabe que você tem a natureza inflamatória por trás da lesão que a infecção está promovendo. Você sabe que você precisa remover a causa. Então a primeira decisão importante, ou o primeiro reconhecimento importante é você reconhecer a natureza da infecção, você definir, parece que às vezes é óbvio, sim, às vezes é óbvio, mas às vezes não é óbvio. E se você não define isso com clareza no início, se é bacteriano, se é fúngico, enfim, você escolhe errado a medicação. Se você escolhe errado a medicação, óbvio, não vai dar resultado. Ou você vai levar tanto tempo conduzindo aquele caso, que o caso vai acabar curando espontaneamente, porque também a gente precisa lembrar que vírus tem um ciclo de vida, e mesmo que a gente use ou não medicação, vai chegar um momento que o ciclo vai fechar. A questão é que pode demorar demais, e por isso sempre é oportuno tratar os pacientes. E além dessa questão, né, de que o vírus vai ter o ciclo, você tem nas outras situações, bactérias e fungos, o próprio sistema de defesa do organismo. O sistema imunológico, as células brancas, isso está tudo funcionando. Então mesmo que a medicação não seja eficaz, não esteja escolhida adequadamente, você tem o organismo correndo atrás com o sistema imunológico, com o sistema de defesa. Parte do processo inflamatório, tem uma hora que as células se sobrepõem, porque são as mesmas células com funções distintas, né? Ou com mais funções ainda, quando está só fazendo inflamação e quando está com o sistema imune ativado. E isso está trabalhando, está fazendo força, está fazendo força. Então a medicação vai abreviar o processo, vai ajudar as células, mas é claro que se não houver a resposta do próprio organismo, não vai resolver. Então olha só. Então a primeira questão de decisão da maneira de tratar é você definir a natureza, nem sempre é tão óbvio, escolher a medicação adequada, mas existe um ponto fundamental que é você fazer a opção por tratar com formas medicamentosas, coisas que não se resolvem necessariamente com medicamento ou só com medicamento, quando você precisa intervir. E a gente está hesitando nesse ponto, está tendo dúvidas na intervenção. Então essa também é uma situação que você vai estender o processo e vai demorar para conseguir resolver, justamente porque está faltando um procedimento que você deveria fazer, que é importante. Recuperando a informação, tá? Primeira questão, lembrar da associação com o processo inflamatório. Segunda questão, lembrar das três possíveis naturezas da infecção, disso ser viral, disso ser fúngico, disso ser bacteriano. E o outro ponto é que você sabe que você, para resolver a inflamação, precisa tirar a causa. Então a sua opção terapêutica tem que ser baseada nessa definição do patógeno que você fez. E o outro ponto aqui é quando você não vai tratar só com medicação,
precisa ajudar o processo, precisa fazer algum tipo de intervenção. Quer um exemplo disso? Lesão endodôntica, você precisa fazer a limpeza do canal para você tirar as bactérias lá de dentro. Infecções odontogênicas complexas, você precisa resolver a questão do dente. Ou você vai remover o dente, ou você vai fazer o PQM para fazer a desinfecção lá, senão você não vai ter solução. E a infecção odontogênica complexa ela vai continuar evoluindo, né? Você vai ter a complicação, as consequências ruins desse processo, né? Que pode ficar muito volumoso, muito grande. Tá? Próximo ponto aqui, então você não identificou a causa, não fez a remoção dessa causa e não manejou isso, ou manejou só com medicamentos quando não é o caso. E aí vem outra dúvida que é sempre cruel, né? Se assim é a questão, pô, mas eu vou usar anti-inflamatório ou não? Porque se o problema é infeccioso, por que eu vou usar um anti-inflamatório associado se o problema é infeccioso? É uma dúvida eterna. Depende, pessoal, depende da situação. A gente não pode ser dogmático nisso. Você precisa saber que você vai usar o anti-inflamatório para modular o processo. O anti-inflamatório como uma ferramenta para controle do processo inflamatório, ele é extremamente limitado, porque a gente consegue intervir só numa das cascatas de todos os mediadores químicos do processo inflamatório com os medicamentos que nós temos hoje em dia. A gente não tem arsenal terapêutico capaz de impedir o processo inflamatório de acontecer. Então, normalmente, você vai usar esse recurso quando você quer a diminuição de edema e a diminuição de dor. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão trabalhar lá na cadeia das prostaglandinas, que é um importante mediador químico para dor e é um importante mediador químico na resposta vascular. E esse é o principal efeito que você vai ter. Se você usar um corticoide, você vai trabalhar então lá nas duas pernas da cascata lá do ácido araquidônico, é aquela página que tem no livro de patologia lá do processo inflamatório, que tem um gráfico desse tamanhão que quando a gente chega ali, a gente vira a página e não olha aquilo, né? Aquilo é a cascata do ácido araquidônico, começa lá na membrana da célula, lá nos fosfolipídios, mas é ali que o remédio funciona. A gente só tem remédio para aquilo ali. A gente só tem remédio justamente para aquela página que a gente vira ali para não estudar aquele gráfico. Todo o resto do capítulo lá de inflamação, a gente não tem remédio para interferir, a gente não tem medicação que seja capaz de mexer nas outras fases do processo lá. Então a dúvida, na verdade, ela pode ser simplificada, ela pode ser resumida nessa questão. Você quer ter controle a mais de edema e de dor, você quer uma ajuda para o analgésico e quer ter controle do edema, aí o anti-inflamatório vai estar indicado. E aí vem um outro ponto importante, assim, né? Os pacientes, eles querem ter experiências, boas experiências. E para o paciente ter boas experiências, ele ter menos dor e ter menos edema é importante. Então, considerar essa associação do anti-inflamatório no combate desses processos infecciosos ou das lesões provocadas por infecção é importante. De certa forma, um pouco ingênuo a gente achar que o anti-inflamatório vai inibir ou vai acabar com a resposta inflamatória, porque realmente, como a gente descreveu, não funciona dessa maneira. A gente não tem arsenal terapêutico para interferir em todos os outros mediadores químicos que estão envolvidos no processo. E nem para ser capaz de limitar de forma radical as prostaglandinas. A gente consegue reduzir. Por isso, talvez ele seja interessante, para melhorar a experiência do seu paciente, para ele ter mais conforto, ele ter menos dor e ele ter uma resposta vascular, quer dizer, menos edema e hiperemia acontecendo na área que a gente está tratando. Então não esqueçam desse ponto, assim, né? Tem vezes que precisa intervenção e quando precisa intervenção não adianta nós tentarmos resolver as coisas com medicação. Então olha só, precisa ter dúvida na condução desse caso. E essa lesão? Isso é um caso de periodontia ou isso é um caso de estômago? A gente tem infecção ou tem inflamação ali? Como você vai fazer o manejo desse caso? Isso vai ter uma natureza, então, microbiana, as bactérias, fúngica, viral. Você vai tratar isso só com medicação, de forma conservadora? Que tipo de procedimento você deve fazer nesse caso? Está indicado RAP? Está indicado remover já cirurgicamente? Qual a melhor maneira de conduzir isso? Você tem várias possibilidades aí, né?
Bom, então, algumas questões. Qual é o aspecto clínico? O aspecto clínico de uma lesão nodular exofítica, né? Não disse nada, quer dizer, disse tudo, mas não disse nada, né? Descreveu a lesão, mas não deu o diagnóstico. Então, lesão nodular exofítica, a rigor, né? O que está no livro? O que está no livro da lesão nodular exofítica é que o diagnóstico conclusivo, diferencial, é só por exame histopatológico. O que a gente sabe da vivência? Que quando você não tem assim muito fator etiológico ali, quase não tem cálculo, ou não tem cálculo, ou a quantidade de placa é mínima, e tem essa coloração avermelhada ali na superfície, isso usualmente é um granuloma piogênico. O que mais que pode ser? Pode ser uma hiperplasia fibrosa? Pode. Pode ser uma lesão de células gigantes? Pode também. Vai ter que fazer anátomo? Vai. Muda alguma coisa se for uma dessas três coisas? Eu saber disso antes de eu tirar? Não. Porque você tem que fazer a mesma coisa. Você vai ter que tratar e o diagnóstico vai vir depois. Mas olha só, a lesão é pequena. E aí, se você fizer um manejo, então, gengival ali, por isso a pergunta ali se é pério ou estômago, cara, isso é odontologia. O paciente precisa ser bem atendido, não é uma questão de você fazer essa separação por especialidades. E é isso que a gente descreve, entende como uma estômato no mocho, né? A estômato inserida na prática clínica. Você primeiro, sabendo que uma das hipóteses, então, é o granuloma piogênico, é uma lesão que o organismo dá uma resposta exagerada a um estímulo de baixa intensidade, que pode ser só placa bacteriana. Então, olha só como as coisas elas começam a encaixar. Se você não fizer o manejo da placa bacteriana ali, você tem uma chance muito grande da lesão recidivar. E olha só, ela vai recidivar porque faltou o básico. Qual é o básico? O básico é uma odontologia de qualidade, você resolver a questão da placa. Então, o primeiro passo, olha só, boa odonto, estômato, no mocho, zera a placa desse cara. Eu posso já operar isso aí? Pode, mas se você fizer esse manejo de reduzir a inflamação gengival, você faz uma cirurgia muito mais fácil, de melhor qualidade. Pode essa lesão involuir a ponto de desaparecer? Até pode, não é provável, pelo volume que tem ali, exceto se essa fosse uma paciente gestante. Se essa fosse uma gestante, aí você tem o granuloma gravítico, que tem um componente hormonal muito intenso, mas a etiopatogenia, a característica é a mesma do granuloma piogênico, só que a grávida ela responde mais por causa da questão hormonal e às vezes ele cura, nem sempre, depois da gestação, né? Quando a gestação vem a termo, depois do parto, passa algumas semanas, 2, 3 meses, ele pode até desaparecer. Mas sempre, então, tenha atenção nessa questão, primeiro de você remover a causa. Então, é um processo inflamatório? É, mas a origem é infecciosa, normalmente. Você pode ter um granuloma piogênico por ação mecânica, algum atrito de grampo de prótese, de resto radicular, é o menos frequente. O mais provável é você ter uma causa bacteriana ali e basta a placa. E se você não tiver esse cuidado e não remover o tártaro também, você corre o risco de ter recidiva da lesão. Nessa linha, como é que eu posso fazer? Bom, instrução de higiene bucal ali, fio dental, ensinos ao fio, usa uma semana de clorexidina e aí você tira o componente inflamatório e se a lesão permanecer, aí você planeja fazer a remoção ou não. Se for gestante, considere essa avaliação. Então, tenha tranquilidade, né? Isso é um caso que você às vezes se angustia, né? Senão já quer resolver rapidamente. Às vezes o paciente também está angustiado porque está com aquele crescimento ali, está assustado, mas tem um passo a passo que melhora o seu resultado, melhora tremendamente o seu resultado, você lembrando essa questão de que tem contaminação ali e quando você tira a contaminação, você tira a causa da inflamação. Talvez você já tenha volume de tecido que não vai dar para ir tudo embora. Aí vai ter que operar o que sobrou ali. A gente recomenda essa questão também quando você tem aquelas hiperplasias fibrosas em pacientes que usam prótese, que usam dentadura. Se você consegue, se é factível que o paciente reduza pelo menos o uso da dentadura, você está tirando o componente inflamatório, você vai fazer uma cirurgia que vai sangrar menos, que vai ter menos volume de tecido e às vezes você resolve o caso, se a lesão é pequena, sem precisar de procedimento. Então tem muita coisa de lesão, de diagnóstico, de estômago, que a gente resolve clinicamente. Num dos lugares que eu trabalho, a gente fez esse estudo lá, está publicado,
eu recebo só pacientes indicados que já passaram por algum colega. Então, o paciente já vem triado. Nesse local lá, a gente fez um levantamento e só 40% dos casos precisam procedimento cirúrgico. Quer dizer, tem um universo enorme de coisas para fazer nessa área que não envolve procedimento, que são coisas de manejo clínico. Então você pode também, né, em muitas circunstâncias, começar por essa etapa e aí, com a evolução do caso, com a evolução do processo, você definir depois se isso vai precisar de algum tipo de intervenção ou não. Bom, no início da nossa conversa, eu comentei da importância de você determinar a natureza das situações. Porque se você tem uma situação como essa, e olha como isso aqui é agressivo, como isso aqui está envolvendo muito a mucosa ali, tem muita área ali que está comprometida, isso é extenso, está toda a região jugal envolvida, isso é ulcerado, você consegue perceber que tem lesões no lábio também, tem que dar um passo atrás aqui no raciocínio. Então, será que isso é uma condição inflamatória infecciosa, quer seja por vírus, bactéria ou fungo, como a gente citou? Depende, né? Então vamos fazer o nosso processo todo completinho, vamos fazer a anamnese direitinho, antes de fazer o exame físico, conversar com a paciente, é uma paciente jovem, né, uma moça, uma jovem, e isso não é infeccioso. Então isso é um processo autoimune. E quando você faz esse reconhecimento aqui já no início do seu processo de raciocínio, de diagnóstico, isso é extremamente importante, né? Isso é fundamental. Se você for manejar isso com antifúngico, com antibiótico ou com uma medicação antiviral, cara, não vai funcionar. E aí começa aquela história, né? Poxa, você não revisa o processo diagnóstico, você revisa o medicamento. Talvez esse antibiótico não seja o adequado, então aí você troca o medicamento. Então, gente, pênfigo é uma doença autoimune, é o sistema imunológico que está fazendo essa reação. A linha de tratamento é completamente diferente. Então, às vezes, a gente está com um erro na base lá do raciocínio e a gente fica trocando a medicação, né? E você está trocando a medicação e está trocando 6 por meia dúzia, porque você não está interferindo no mecanismo do processo. Então, pessoal, esse ponto é muito importante do processo de tratamento do paciente, né? Você começou a condução do caso, não está dando certo, então você precisa ter um tempo curto de revisão daquilo que você instituiu como tratamento, né? Nesse tempo curto você revisar, porque antibiótico, você tem que esperar a melhora do quadro em 48 horas. Não que o paciente esteja curado, mas 24, 48 horas tem que ter diferença, senão tem alguma coisa errada. Ou sim é a questão de trocar o antibiótico, porque não é para aquela população de bactérias, não é para aquela microbiota, ou a gente está com erro de base aí, está com erro no processo. Então não é infeccioso. E não sendo infeccioso, a forma de tratamento é outra. No caso das doenças autoimunes, como nesse exemplo aqui, no caso do pênfigo, é corticoide. E aí o que acontece, né? As coisas não vão bem, você se assusta, você não quer fazer outro caso desses, né? Mas por que você não quer fazer outro caso desse? Cara, porque tem que ter um método aí para você fazer esse acompanhamento direitinho, fazer as suas escolhas certas, né? Vamos adiante no processo. Fungo. O que sempre acontece quando você vê um caso grande assim, ou quando eu publico um caso grande assim de candidíase, né? Pô, tem fungo por tudo aí, a gente está vendo só o rebordo do lado direito, o fundo de suco ali do lado direito, aquelas nata branca enorme, paciente desdentado total. A galera sempre se atira ali e vem com uma lista, né? Tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, tem que pedir anti-HIV, tem que pedir glicemia, tem que pedir hemoglobina clicada, parará. Talvez tenha. Mas a gente precisa conversar com o paciente antes, né? Precisa saber a história, né? Precisa saber desse senhor quantas vezes por ano ele tira essa prótese para limpar. E ele vai dizer que ele não tira a prótese para limpar, ele dorme com ela, ele come com ela, ele está sempre com ela há muito tempo. E aí quando ele percebe isso, ele até se constrange, né? Porque ele percebe que talvez tivesse que tirar e limpar. Então, o processo todo está começando na nossa anamnese, na nossa conversa, e a gente pode julgar necessário exames aqui. Pode julgar necessário. É o primeiro passo? Não, não é o primeiro passo. O primeiro passo não é a gente fazer a triagem, principalmente de infecção,
ou de infecção fúngica, como aqui no caso, e essa é a mais comum de todas, né, que é a candidíase, solicitando exames, né? Então vamos tratar o evidente, o que é clinicamente evidente, e o que é clinicamente evidente é o problema da prótese. Então a gente tem diferentes protocolos antifúngicos que você pode escolher qual que você vai usar, fazer a desinfecção da prótese também e ver como esse paciente vai responder. E se ele responder adequadamente aí no prazo um pouco mais longo, fungo é mais complicado para curar, faz uma prescrição bem boa de antifúngico, porque a gente às vezes não sabe ou não lembra, mas fungo também pode fazer resistência ao medicamento, que nem bactéria faz resistência para o antibiótico. Então tratar mal, ou usar subdose, ou usar de forma irregular, né, não é legal, porque pode ficar mais difícil curar. Mas respondeu adequadamente, pronto, não tem exame para ir adiante aqui. Ah, não respondeu? A prótese está limpinha, o paciente está usando a medicação bem direitinho, aí sim você pode ir para aquela lista que tem conhecida de fatores predisponentes para candidíase, né? Que tem diabetes, anemia, uso prolongado de medicações como corticoide, como antibiótico, câncer avançado também da candidíase, transplante, HIV, enfim, um monte de outras coisas para investigar. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo do processo é você fazer a anamnese adequada e aí determinar se isso está indicado ou não. Mesmo assim, quero fazer um exame específico? Bom, o que sempre aparece, né? O tal do SWAB. E aí ninguém tem o tal do diabo do SWAB, ninguém tem mesmo, porque não é a regra você fazer isso. Então o que é o SWAB? Agora com a história da Covid, quando vai fazer o PCR para determinar a Covid, é isso que usa também, é um SWAB. SWAB em inglês é cotonete. E a gente chama aqui de SWAB esse cotonete para exame, que é um cotonete metido a besta, um cotonete frescão. Ele vem dentro de um tubo estéreo, essa é a diferença. E ele é um cotonete longo. Então isso destaca em duas partes. Então se você quiser que seu paciente faça um exame específico para determinar se é candidíase mesmo, não é a biópsia o melhor exame é um SWAB. E aí ele vai para o laboratório de análises clínicas, você não precisa ter isso no consultório, você pode solicitar no receituário, né? E aí você tem que ser específico, porque lá no laboratório o pessoal não vai saber qual é a área, a região que você quer o SWAB, eles fazem isso para o corpo todo, né? Então você tem que ser específico e escrever ali, solicito SWAB do palato duro, se quiser bota o lado até, né, de material branco, do palato duro do lado direito, assim, bota bem explicadinho, e o paciente vai até o laboratório e aí eles vão esfregar, isso está estéreo, você vai destacar ali, o técnico, se quiser fazer no consultório e mandar também pode, né? Mas como eu disse, ninguém vai ter isso no consultório. Né? Você abre ali, vai passar na lesão e aí eles vão passar naquelas placas de Petri lá para ver o que vai crescer, se vai ser cândida mesmo. Então, tem a possibilidade de fazer um exame mais sofisticado? Tem. Quando é que você vai fazer isso? Quando nada está dando certo. Essa é a verdade. Na prática, você vai fazer isso quando nenhuma forma de tratamento, você já trocou o protocolo, não deu certo, não resolveu, continua com a infecção fúngica, você precisa avançar mais e não está com o caso resolvendo. Outra situação, então, que é a questão da infecção secundária. Então, o que acontece? Você tem uma lesão, e aqui foi uma mordedura de uma área na região jugal, do lado direito ali, e está passando tempo e não está curando, está passando tempo e não está curando. Qual é uma das maneiras de você acelerar o processo cicatricial? Obviamente, a gente sempre tem que lembrar da saúde do paciente. E qual é a melhor maneira atualmente de você fazer esse manejo? Cara, é muito simples, é o que a gente está acostumado a usar direto, que é a clorexidina. Então você prescreve clorexidina, que é um excelente antibiótico específico para microbiota bucal, e você vai perceber como o processo cicatricial acelera. Porque a gente faz isso nas nossas incisões, né? Se você faz algum tipo de procedimento cirúrgico, quer seja periodontal, quer seja extração, instalação de implantes, seja lá o que for, quando você usa clorexidina, a resposta é tremendamente melhor. Então, nesses casos de infecção secundária, a clorexidina funciona tremendamente bem. Quando eu comecei com essa parada aí de tratar a lesão e tal, a gente usava... A clorexidina já existia, mas não estava difundida e compreendida adequadamente, faz tempo.
a gente usava terramicina, que era um antibiótico, né? Um xarope vermelho, pintava a boca do paciente, era horrível, os pacientes não queriam usar, tinha gosto ruim, tinha cor ruim, ainda bem que não precisamos mais disso, né? Da terramicina xarope. Então você usa a clorexidina, quer acelerar o processo ainda mais? Laser terapia. Pode usar as duas coisas? Claro, faz a laser terapia e tira a infecção secundária. Lembra do início do nosso papo, para você ter a aceleração do processo de cicatrização, você precisa resolver a inflamação, e nesse caso a inflamação está sendo entretida pela infecção secundária. Então, eu me lembro de 18 anos atrás. Então essas coisas vão se encaixando, né? A gente precisa ir desmontando as peças para ter a solução do caso do paciente. Muito bem. Vamos ver um exemplo de vírus, então, que a gente já viu fungo, viu infecção secundária, viu como manejar isso aí. Tudo caso do mocho. E esse caso aqui, isso é pélio ou isso é estômago? Isso não tem, isso é odontologia também, né? Você vê que a gengiva está amplamente inflamada ali, isso dói bastante. Pode ser, é raro, que o paciente tenha percebido bolinhas. E nesse caso não adianta você usar nem a clorexidina. Quer dizer, você pode usar a clorexidina porque o paciente não está conseguindo escovar adequadamente os dentes, mas não é isso que vai resolver. Então aqui você tem uma situação aguda, exacerbada, está doendo, tem rápida evolução, tem problema no pescoço, tem linfadenopatia, você consegue palpar linfonodos aqui. O paciente às vezes até diz, né, doutor, estou com uma íngua aqui. Então isso é uma infecção de herpes primária, gengiva estomatite herpética. Você tem dois grupos de faixa etária onde isso normalmente acontece com uma prevalência, a criança e o adulto jovem, o adulto ali de 18, 19, 20 anos. Não que não possa acontecer em outras faixas etárias, mas esses são os grupos onde isso mais acontece, e é o caso desse paciente aí, que é um adulto jovem. Então aqui, não adianta antibiótico, anti-inflamatório talvez traga algum alívio para a dor. A medicação aqui tem que ser algo que iniba o vírus, iniba a replicação viral, né? Os ciclovir da vida, né? Aciclovir, panciclovir, fanciclovir. O aciclovir é o mais utilizado. A laser terapia funciona muito bem. Então, olha só, naquela situação que a gente descreveu no início, você tem que determinar a natureza da infecção. Então, essa é uma infecção que não é bacteriana, é infecção viral. Se a gente manejar isso com antibiótico, vai acabar curando, porque, como a gente citou, termina o ciclo do vírus, mas a gente não está verdadeiramente ajudando o processo. E um exemplo, então, para a gente ir finalizando a nossa conversa, que era a discussão da questão bacteriana, de você ter, então, as infecções complexas. Então, aqui era um caso que, só para ilustrar aquela questão de quando você tem que agir, quando você tem que atuar. Então, quando você tem um caso desse tamanho, não adianta você tentar resolver isso aqui com medicamentos, porque não resolve mais. Você precisa evoluir no processo, e aí a questão aqui é você ajudar a intervir, e você faz isso drenando ali para ajudar a sair toda aquela secreção purulenta.